Meu nome é Mirela Quintana. Tenho 32 anos e há quase 10 anos sou a pessoa que minha família chama quando algo está desmoronando. Trabalho como coordenadora regional de suprimentos de emergência para uma rede hospitalar em São Paulo, o que significa que meu trabalho inteiro é resolver problemas antes que virem desastres. Equipamentos faltando, envios atrasados, faltas nos hospitais, ligações urgentes para fornecedores. Eu lidava com pressão para viver. Talvez por isso minha família tenha decidido que a pressão também pertencia a mim. Naquele jantar, eu sentei na ponta da mesa de jantar da minha mãe enquanto todos riam ao redor de frango assado, arroz, feijão e as mesmas histórias de família que eu já tinha ouvido 100 vezes. Eu tinha pago as compras, tinha consertado o forno 2 dias antes, tinha discretamente quitado a conta de luz atrasada para que as luzes ficassem acesas naquele jantar familiar perfeito. E então minha mãe levantou o copo, virou-se para meu irmão mais novo e disse: "Agora esse sim é o verdadeiro sucesso da família." Todos sorriram. Meu irmão se recostou como se esperasse a coroa tocar sua cabeça. Eu olhei para o meu prato e não disse nada. Não porque não tivesse resposta, porque naquele momento eu finalmente tinha uma. Por anos, eu tinha revisado os papéis de empréstimos dele, reescrito planos de negócios, coberto aluguel quando suas grandes ideias falhavam e atendido ligações à meia-noite, quando ele precisava de alguém responsável para limpar a bagunça. Mas naquela noite, enquanto minha mãe o elogiava como se ele tivesse construído um império sozinho, ele não a corrigiu, nem pareceu envergonhado. Apenas sorriu. Minha mãe acrescentou: "Algumas pessoas nascem para liderar e outras são apenas estáveis." A mesa ficou quieta por meio segundo, tempo suficiente para o insulto cair. Senti algo dentro de mim ficar frio, não quebrado, não raivoso, apenas claro. Coloquei o guardanapo ao lado do prato, olhei para o rosto orgulhoso do meu irmão e pensei: tudo bem, se ele é o sucesso, então que ele lide com o sucesso sem mim. Não saí tempestivamente. Isso teria dado a eles algo fácil para falar. Mirela é emocional, Mirela não aguenta uma brincadeira. Mirela sempre faz tudo sobre ela. Então fiquei quieta, cruzei as mãos embaixo da mesa e deixei a conversa continuar. Minha mãe continuou elogiando meu irmão como se lesse um roteiro escrito na cabeça dela anos antes. Ele tem visão, ele assume riscos, ele não tem medo de sonhar maior do que esta família jamais sonhou. Meu pai olhava para dentro do copo do jeito que sempre fazia quando sabia que algo injusto estava acontecendo, mas não queria pagar o preço de falar. Meu irmão batia o garfo no prato e ria. "Mãe, você está me fazendo parecer melhor do que sou", disse ele. Mas o sorriso contava a verdade. Ele adorava. Adorava ser o filho de ouro, o empreendedor corajoso, a prova brilhante da família de que podiam se tornar algo importante. O que ninguém mencionava era que 3 dos riscos dele tinham sido salvos silenciosamente por mim. A primeira vez que ele abriu um delivery de refeições saudáveis e esqueceu de calcular os custos de refrigeração. Passei 2 fins de semana reconstruindo o orçamento para o proprietário não processá-lo. A segunda vez que tentou vender equipamentos de ginástica importados online e ficou enterrado em atrasos de frete. Liguei para fornecedores durante meus intervalos de almoço até a ameaça de reembolso parar. A terceira vez que lançou uma pequena academia com mais confiança do que planejamento. E quando a folha de pagamento ficou curta, enviei dinheiro das minhas economias para que os funcionários não fossem embora. Nada disso apareceu no brinde da minha mãe. Na versão dela, meu irmão escalava montanhas. Eu era apenas o chão sob os sapatos dele. Então ela olhou para mim e disse: "Mirela, você entende de estabilidade, mas ele tem aquela faísca. É isso que separa o comum do bem-sucedido." Comum. A palavra ficou entre nós como uma faca colocada gentilmente na mesa. Olhei para meu irmão, esperando que ele dissesse uma coisa decente. Ele poderia ter dito: "Mirela me ajudou." Poderia ter dito: "Eu não estaria aqui sem ela." Poderia ter dito qualquer coisa. Em vez disso, deu de ombros e falou: "Todo mundo ajuda a família. Isso é normal." Quase ri. Normal? Era normal eu ter pulado férias porque minha mãe precisava de ajuda com o IPTU? Era normal meu cartão de crédito carregar cobranças das assinaturas de software dele? Era normal eu ter recusado uma oportunidade de transferência para o Rio porque minha mãe chorou e disse: "Seu irmão precisa de você perto agora?" Olhei ao redor daquela mesa
e vi cada recibo invisível da minha vida. O telhado consertado, a coparticipação hospitalar, o pagamento emergencial do carro, o depósito que meu irmão esqueceu de cancelar, os presentes de aniversário que minha mãe assinava com o nome dela embora eu tivesse comprado. E de repente parei de me sentir desesperada para ser vista. Percebi algo mais poderoso. Eu podia me tornar indisponível. Minha mãe continuou falando, a voz quente e orgulhosa. A expansão da academia dele vai mudar tudo. Investidores já estão interessados. Meus olhos se moveram para meu irmão. Os ombros dele enrijeceram por meio segundo. Ali estava, uma rachadura. Eu conhecia aquele plano de expansão porque tinha revisado o primeiro rascunho. E era um desastre. Ele queria abrir uma segunda academia, num bairro que não tinha pesquisado, com equipamentos que não tinha precificado corretamente, usando projeções de receita que pareciam escritas por esperança em vez de matemática. 3 semanas antes, ele tinha me pedido para dar uma olhada rápida. Passei 4 horas fazendo anotações e disse que ele precisava desacelerar. Ele me ignorou. Agora minha mãe elogiava aquilo no jantar como se já fosse sucesso. Mirella, disse ela de repente, você vai ajudar ele a polir o pacote para os investidores, não vai? Só para ficar profissional. Ali estava, a coroa para ele, o trabalho para mim. Meu irmão nem pediu. Apenas levantou as sobrancelhas como se meu acordo já estivesse impresso. Senti meus dedos apertarem a haste do copo de água. Então sorri, calma o suficiente para me surpreender. Não, eu disse. A sala mudou. Meu pai finalmente olhou para cima. Minha mãe piscou. O sorriso do meu irmão escorregou. O que você quer dizer? Não, minha mãe perguntou como se a palavra tivesse vindo de uma estranha. Coloquei o copo na mesa com cuidado. Quero dizer... Meu irmão é o verdadeiro sucesso da família. Ele tem visão. Ele assume riscos. Ele lidera. Então ele não precisa de mim. Meu irmão soltou uma risada curta. Não seja dramática. Virei para ele. Não sou. Minha voz era suave, mas caiu mais forte que um grito. Estou me afastando. O rosto da minha mãe se apertou. Este não é o momento para a amargura. Empurrei a cadeira para trás. Não, mãe. Esta é a primeira vez que não estou amarga. Estou clara. Levantei. Peguei minha bolsa e caminhei para o corredor, enquanto todos ficavam congelados atrás de mim. Minha mãe chamou meu nome uma vez, afiada e envergonhada. Meu irmão murmurou algo sobre eu ser sensível. Não me virei. Lá fora, o ar frio bateu no meu rosto e, pela primeira vez em anos, não me senti abandonada. Me senti libertada. Os primeiros 2 dias depois daquele jantar foram quietos, e o quieto me assustava mais que gritos. Eu esperava que minha mãe ligasse imediatamente, talvez exigindo desculpas, talvez explicando por que eu tinha envergonhado meu irmão, talvez lembrando que lealdade familiar importava mais que orgulho. Em vez disso, nada. Fui trabalhar na segunda-feira de manhã, entrei no Centro de Coordenação de Suprimentos e lidei com uma escassez regional de luvas cirúrgicas com menos ansiedade do que sentia normalmente ao abrir o chat da família. Isso me dizia tudo. Eu conseguia gerenciar hospitais, fornecedores, atrasos climáticos e rotas de emergência por 3 regiões, mas uma mensagem da minha mãe ainda podia apertar meu peito como se eu tivesse 16 anos de novo. Por volta do meio-dia, meu irmão mandou. Terminou de ser estranha? Olhei para a mensagem por muito tempo, sem pedido de desculpas, sem reconhecimento, só a irritação porque sua ferramenta tinha parado de funcionar. Não respondi. 1 hora depois, outra mensagem. Sério, preciso que o pacote dos investidores esteja limpo até sexta. Depois, Mirella, não transforme isso numa coisa. Tranquei o celular e voltei ao trabalho. Naquela noite dirigi até a trilha de caminhada à beira do rio em vez de ir direto para casa. Estava frio o suficiente para minha respiração embaçar o ar. E o caminho estava quase vazio. Passei pelos bancos onde eu costumava levar meu irmão no ensino médio, quando ele queria conselhos sobre faculdade, garotas, empregos, qualquer coisa. Naquela época, eu achava que ser necessária significava ser amada. Achava que se ajudasse o suficiente, um dia eles entenderiam meu valor. Mas o que as pessoas te chamam quando você para de ser útil? Egoísta, fria, ingrata. Meu celular vibrou de novo. Desta vez era um áudio do meu irmão. Contra meu bom senso, toquei. Olha, não sei qual é o seu problema,
Mas tenho gente esperando por isso. Você sabe os números melhor que eu. Só conserta a planilha e manda de volta. Podemos falar dos seus sentimentos depois. Minha risada saiu uma vez, seca e quieta. Meus sentimentos. Anos de trabalho não pago, reduzidos a sentimentos. Apaguei a mensagem. No dia seguinte, minha mãe ligou enquanto eu revisava cronogramas de transporte. Deixei cair na caixa postal. Depois ligou de novo. Depois mandou: você precisa parar de punir seu irmão. Não, você está bem? Não. Talvez eu tenha te machucado. Apenas uma ordem. Digitei uma frase e enviei antes que pudesse me convencer do contrário. Não estou punindo ele. Estou deixando ele fazer o que você disse que ele podia fazer. Ela não respondeu por 3 horas. Quando finalmente respondeu, a mensagem era curta. Isso foi cruel. Sentei na mesa da cozinha naquela noite, com uma pilha de pastas antigas espalhadas à frente. Não foi planejado no começo. Tinha aberto uma gaveta procurando documentos de imposto e de alguma forma encontrei o rastro de papel da minha vida invisível. Cópias de transferências, recibos de concertos, e-mails do meu irmão com assuntos como urgente e preciso da sua cabeça e pode me salvar rapidinho? Encontrei o primeiro plano de negócios que tinha reescrito para ele. Meus comentários enchiam as margens. Reduza as suposições de despesas. Confirme os termos do aluguel. Não assine antes de revisão jurídica. Ele tinha ignorado metade e sobrevivido só porque eu intervinha depois. Depois encontrei a carta de oferta do Rio. Não olhava para ela havia 4 anos. O salário era mais alto que qualquer coisa que eu tinha ganhado na época. Relocação paga, trilha de liderança, uma vida que poderia ter sido minha. Lembrei minha mãe chorando no telefone, dizendo que meu irmão era frágil, a saúde do pai era incerta e a família precisava de mim por perto. Eu fiquei. Meu irmão abriu uma academia. Minha mãe o chamou de corajoso. Dobrei a carta devagar e coloquei num envelope separado. Algo dentro de mim mudava de mágoa para evidência. Na manhã de sexta, o pânico começou. Meu irmão ligou 6 vezes antes das 9. As mensagens dele passaram de irritadas a desesperadas. Os investidores querem demonstrativos financeiros atualizados. Não sei qual versão está certa. Você pode pelo menos me dizer qual arquivo usou? Mirella, por favor. Às 10h17, minha mãe mandou no grupo da família. Todo mundo reze por ele hoje. Reunião grande. Quase digitei reze pela matemática dele. Em vez disso, virei o celular para baixo e continuei trabalhando. Naquela tarde, enquanto coordenava um envio atrasado de suprimentos pediátricos, vi o nome do meu irmão piscar de novo, e de novo na tela. Não atendi. Deixei ele lidar. Afinal, ele era o sucesso. A reunião com os investidores fracassou tão feio que minha mãe me ligou antes do meu irmão. Eu estava num supermercado em frente à prateleira de sabão em pó, quando o nome dela acendeu na tela. Atendi porque algum reflexo antigo ainda vivia na minha mão. Mirella, disse ela, e pela primeira vez a voz não soava comandando. Soava fina. O que aconteceu? Perguntei, embora já soubesse o suficiente. Ela respirou fundo. A reunião do meu irmão foi terrível. Fizeram perguntas que ele não soube responder. Disseram que os números não batiam com as obrigações de aluguel. Um deles perguntou quem preparou as primeiras projeções. E ele disse que tinha tido ajuda antes, mas estava finalizando sozinho. Fechei os olhos. Ali estava. Ele tinha usado meu trabalho anterior como isca, depois entrou com números de fantasia e esperava que a realidade fosse educada. Isso parece algo que ele precisa corrigir, eu disse. Silêncio. Depois a voz real da minha mãe voltou, amoldada pela culpa. Ele é seu irmão. Olhei para as garrafas de sabão alinhadas por aroma e tamanho, absurdamente organizadas comparadas à bagunça que saía pelo telefone. Eu sei quem ele é. Então haja como tal, ela retrucou. Você sempre foi boa com essas coisas. Contratos, orçamentos, fornecedores, toda aquela linguagem complicada. Ele precisa de você. Mãe, ele precisou de preparação antes da reunião. Precisou de honestidade antes de assinar qualquer coisa. Precisou de consequências anos atrás. A respiração dela tremeu, mas não de tristeza, de raiva. Você se ouve. Está soando sem coração. Apertei o cabo do carrinho. Não, estou soando cansada. Cansada? Repetiu ela.
Você acha que eu nunca fiquei cansada criando vocês dois? Acha que família só importa quando é conveniente? Seu irmão pode perder tudo. A velha eu teria pedido desculpas até ali. A velha eu teria abandonado o carrinho, dirigido até a academia dele, aberto o laptop, consertado a bagunça e me odiado quietamente depois. Mas aquela velha, eu tinha ficado na mesa de jantar ao lado de um prato frio. O que exatamente você quer que eu faça? Perguntei. Minha mãe expirou como se esperasse a pergunta. Venha para casa hoje à noite, traga seu laptop, olhe os arquivos dele, ligue para quem precisar, só tire ele dessa. Deixei o silêncio se esticar. Não. Ela fez um som como se eu tivesse batido nela. Mirella. Não, repeti. Não vou reconstruir a proposta dele. Não vou ligar para os investidores dele. Não vou colocar meu nome perto de documentos que não aprovei. Então você vai ver ele se afogar? Não, eu disse. Vou parar de fingir que sou o motivo de ele nunca ter aprendido a nadar. Por um momento, só ouvi a música do supermercado no alto-falante. Alegre e ridícula. Depois minha mãe baixou a voz. Seu pai está preocupado doente. Eu estou preocupada doente. Seu irmão mal comeu. É isso que você queria? Aquilo doeu. Não porque fosse justo, mas porque ela sabia exatamente onde apertar. O que eu queria, disse devagar, era que alguém dissesse obrigado antes de tudo desabar. O que eu queria era que você parasse de chamar ele de único sucesso enquanto eu segurava o chão sob os pés dele. Mas você não parou. Então agora ele tem que ficar de pé sozinho. Ela sussurrou. Não te reconheço. Engoli em seco. Somos duas. Estou só começando a me reconhecer. Encerrei a ligação com a mão tremendo. Depois fiquei ali quase 1 minuto, cercada por pessoas comuns comprando coisas comuns enquanto meu coração batia como se eu tivesse cometido um crime. Mas limites parecem crimes quando te criaram para confundir obediência com amor. Terminei as compras. Fui para casa. Cozinhei jantar para mim. Não abri os arquivos do meu irmão. Às 23h42 daquela noite, ele mandou uma mensagem. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Olhei para ela, depois digitei de volta. Nem você. Esse era o problema. Ele não respondeu. Na semana seguinte, tudo que meu irmão tinha escondido começou a aparecer. Não tudo de uma vez. Isso teria sido mais limpo. Em vez disso, a verdade chegou em pedaços, cada um mais feio que o anterior. Primeiro, um dos treinadores pediu demissão porque os pagamentos atrasaram 2 vezes. Depois, um aviso do proprietário apareceu na porta da academia. Depois, um fornecedor local postou num grupo de pequenos negócios, alertando outros sobre faturas não pagas. Minha mãe me encaminhava prints como se cada um fosse emergência médica. Você acredita que as pessoas estão atacando ele publicamente? Eu olhava para a mensagem e pensava, eles não estão atacando, estão descrevendo. Mas não disse isso. Tinha aprendido que algumas verdades viram armas quando ditas cedo demais. Na quarta, meu pai ligou. Isso era raro. Meu pai preferia silêncio do jeito que algumas pessoas preferem café. Mirella, disse ele baixinho, sua mãe está fora de si. Sentei no sofá, laptop aberto, relatórios de trabalho esperando. Sinto que ela esteja chateada. Seu irmão cometeu erros. Sim, suspirou ele. Mas perder a academia pode destruí-lo. Fechei o laptop. Pai, ele assinou contratos que não entendia. Inflou números. Ignorou avisos. Se perder a academia o destrói, talvez a academia nunca tenha sido estável. Meu pai não o defendeu imediatamente, e aquela pausa me disse que ele sabia. Sua mãe acha que você está tentando dar lição em todo mundo. Estou, eu disse. Minha própria honestidade me surpreendeu, mas não a lição que ela pensa. Que lição é essa? Olhei para o envelope na mesa de centro, o que continha anos de recibos e e-mails antigos. Que eu nunca fui o plano B da família. Eu era uma pessoa. Meu pai ficou quieto tanto tempo que pensei que a ligação tinha caído. Depois disse, eu devia ter dito algo no jantar. As palavras caíram suaves, quase tarde demais para importar, mas não tarde demais para doer. Sim, eu disse. Devia. Ele não discutiu. Depois que desligamos, chorei por 10 minutos. Não porque queria voltar, mas porque finalmente ouvir uma frase honesta me fez perceber quanto tempo tinha vivido sem elas. Naquela sexta, minha gerente me chamou na sala dela. Por um segundo aterrorizante, pensei que o caos familiar tinha vazado para o trabalho. Em vez disso,
Ela me ofereceu o cargo que eu vinha trabalhando silenciosamente por 2 anos. Diretora de prontidão regional, mais responsabilidade, melhor salário e autoridade para construir uma nova equipe de resposta a emergências pelo Estado. Você é calma sob pressão, disse ela. Vê problemas com clareza. Quase ri da ironia. No trabalho, clareza me promovia. Em casa, me chamavam de cruel. Aceitei a oferta. Naquela noite, comprei jantar para mim num pequeno restaurante no centro. Não uma celebração com balões ou champanhe, apenas uma mesa quieta, comida quente e a estranha paz de escolher a mim mesma. No meio da refeição, meu irmão ligou. Deixei tocar 1, 2, 3 vezes. Depois atendi. A voz dele estava rouca. Estou perdendo tudo. Não falei. Ele continuou mais rápido agora. Os investidores saíram. O proprietário quer pagamento até segunda. O Brandon pediu demissão e levou 2 clientes. A empresa de equipamentos está ameaçando ação judicial. Mamãe disse que você tem documentos de quando me ajudou antes. Preciso deles. Não pode me ajudar? Não, desculpa. Preciso deles. Aqueles documentos eram rascunhos, eu disse. Eram baseados em condições que você mudou. Não fale comigo como advogada. Então não me peça evidências. Ele xingou baixinho. Você está gostando disso, não está? Ali estava, a acusação que eu esperava. Se eu recusasse queimar por ele, devia estar sorrindo com o fogo. Não, eu disse. Estou lamentando o fato de que foi preciso isso para você notar que eu já estive envolvida. A respiração dele mudou. Por um segundo, pensei que ele pudesse entender. Depois disse, você acha que é melhor que a gente agora porque conseguiu uma promoção chique? Congelei. Quem te contou? Mamãe, ela disse. Talvez agora você pare de agir como se ajudar a família te deixasse pobre. Coloquei o garfo na mesa com cuidado. Algo dentro de mim se encaixou no lugar. Irmão, me escute. Não vou mandar arquivos. Não vou ligar para investidores. Não vou emprestar dinheiro. Não vou explicar suas escolhas para pessoas que você enganou. A voz dele rachou, mas a raiva ainda segurava. Então o que eu devo fazer? Dizer a verdade. Ele riu amargamente. Esse é seu grande conselho. É a única coisa que você ainda não tentou. Silêncio. Depois mais baixo. Se eu perder tudo, isso é culpa sua. Olhei ao redor do restaurante para pessoas conversando, comendo, vivendo vidas que nada tinham a ver com a tempestade da minha família. Pela primeira vez, a ameaça dele não me moveu. Não, eu disse. Pela primeira vez é culpa sua. Desliguei antes que ele pudesse responder. O confronto aconteceu num domingo à tarde, 3 semanas depois do jantar em que minha mãe coroou meu irmão como o único sucesso da família. Ela não me convidou dessa vez. Ordenou. Venha para casa, dizia o texto. Isso foi longe demais. Quase ignorei. Depois olhei para o envelope de recibos, e-mails, transferências e contratos antigos na minha mesa. Percebi que não precisava mais me defender, mas precisava encerrar o argumento que eles continuavam reescrevendo. Então dirigi para a casa dos meus pais com o envelope no banco do passageiro. A mesma casa, a mesma varanda da frente, a mesma guirlanda de latão que minha mãe colocava toda a estação, como se decoração pudesse tornar uma família quente. Quando entrei, meu irmão estava de pé na sala, sem barbear, pálido, vestindo o moletom da própria academia. Minha mãe sentava no sofá com olhos vermelhos e um lenço torcido na mão. Meu pai estava perto da lareira, parecendo mais velho do que 3 semanas antes. Finalmente minha mãe disse sem oi, sem calor. Apenas acusação. Precisamos consertar isso. Coloquei a bolsa no chão. Não, mãe. Vocês querem que eu conserte isso? Meu irmão deu um passo à frente. A academia acabou se eu não conseguir dinheiro até terça. A voz dele tremia e pela primeira vez o brilho dourado tinha sumido. O proprietário trocou as fechaduras da segunda unidade. A primeira mal funciona. As pessoas estão falando online. Tive que desligar os comentários. Minha mãe me olhou como se eu devesse desabar de culpa. Ele pode perder a casa. Assenti devagar. Isso é sério. Sério? Ela retrucou. Isso é tudo que você tem a dizer? O rosto do meu irmão se contorceu. Preciso de 200 mil reais. O número caiu na sala como um prato quebrado. Meu pai fechou os olhos. Minha mãe olhou para o lado, o que me disse que ela já sabia. Não, eu disse. Meu irmão riu uma vez, selvagem e descrente. Você nem pensou. Pensei por 10 anos. Minha mãe se levantou. Como você pode ser tão fria?
Ele é seu irmão. Ele cometeu erros. Sim, mas você sempre foi a responsável. Isso não é um elogio, eu disse. Minha voz permaneceu firme. Não vindo de você. Ela se encolheu. Ótimo. Não porque eu quisesse machucá-la, mas porque a verdade devia tocar as pessoas que passaram anos evitando-a. Meu irmão passou as 2 mãos pelo cabelo. Eu pago de volta. Você ainda me deve do déficit de folha de pagamento de 2 anos atrás. Ele pareceu surpreso. Aquilo foi diferente. Abri o envelope e puxei o primeiro documento. 3.800. Você disse que era por 2 semanas. Nunca pagou de volta. Coloquei o papel na mesa de centro. Depois outro. 4.200 por armazenamento de equipamentos. Outros 600 por assinaturas de software. Outros 900 por revisão jurídica que você disse ser desnecessária até precisar. Minha mãe olhava para a pilha crescente. Por que trouxe tudo isso? Porque toda vez que digo a verdade, vocês chamam de amargura. Então trouxe papel. Meu pai se aproximou lendo em silêncio. O rosto dele mudou. Meu irmão pareceu furioso primeiro, depois encurralado. Você guardou registros, disse ele como se eu o tivesse traído por lembrar. Sim, eu disse. Pessoas responsáveis fazem isso. Minha mãe sussurrou. Mirela, isso é humilhante. Olhei para ela. Não, mãe. Humilhante foi sentar na sua mesa enquanto você elogiava ele pelo trabalho que eu ajudei. Humilhante foi ser chamada de comum pela mulher que me ligava toda vez que esforço extraordinário era necessário. Isso é documentação. Os joelhos do meu irmão pareceram enfraquecer. Ele sentou pesado na borda do sofá. Não sabia que era tanto. Porque você nunca precisou saber, eu disse. Eu sabia. Sempre soube. Minha mãe começou a chorar então, mas não o choro suave que pede perdão. Era choro raivoso, choro encurralado. Então e agora? Você quer que a gente implore? Meu irmão olhou para mim e, para meu choque, deslizou para a frente. Cotovelos nos joelhos, voz quebrando. Por favor, Mirela. Estou implorando. Não sei como sair disso. Achei que podia lidar. Achei que se parecesse bem-sucedido por tempo suficiente, me tornaria bem-sucedido. Por um momento, a sala ficou dolorosamente quieta. Ali estava ele, não o filho de ouro, não o visionário, não a prova de grandeza da família, apenas meu irmão, aterrorizado com a vida que tinha construído sobre competência emprestada. A velha Mirela se moveu dentro de mim como um fantasma. Queria sentar ao lado dele. Queria dizer, me dá o laptop. Queria fazer o medo parar. Mas eu a tinha enterrado por um motivo. Não vou te dar dinheiro, eu disse. Não vou mentir para seus investidores. Não vou apagar as consequências. Meu irmão cobriu o rosto. Minha mãe sussurrou. Então por que você veio? Puxei o papel final, uma lista que tinha feito na noite anterior. Porque vou te dar uma coisa, não resgate um caminho. Meu irmão olhou para cima. Coloquei a lista na mesa. Advogado de falência. Consultor de dívidas para pequenos negócios. Contatos de emprego em 2 armazéns logísticos contratando supervisores de operações, um modelo de pedido de desculpas público a clientes e fornecedores e um cronograma de pagamento do que você me deve. Não porque preciso do dinheiro imediatamente, mas porque você precisa aprender como responsabilidade sente. Minha mãe recuou. Você quer que seu próprio irmão trabalhe num armazém? Virei para ela. Quero que meu irmão trabalhe. Meu irmão olhava para a lista como se estivesse escrita em outra língua. E se eu não fizer, então nada muda, eu disse. Exceto que não estarei lá para amortecer a queda. Meu pai pegou o cronograma de pagamento. Isso é justo, disse ele baixinho. Minha mãe girou para ele. Roberto. Ele balançou a cabeça. Não, Lucia, é. Essa foi a segunda frase honesta que ouvi dele em 3 semanas. Minha mãe sentou como se as pernas tivessem cedido. Meu irmão pegou a lista com mãos trêmulas. Peguei minha bolsa. Uma coisa a mais, eu disse. Não me chamem de comum de novo. Pessoas comuns não mantêm famílias vivas em silêncio. Depois saí, deixando os papéis na mesa como um espelho que eles não podiam mais evitar. 6 meses depois, a casa da família parecia menor do que eu lembrava. Talvez a casa não tivesse mudado. Talvez eu tivesse. Estacionei do outro lado da rua e sentei por um momento com as mãos no volante, olhando para a janela de cima onde meu irmão colava pôsteres de atletas e frases de negócios quando éramos adolescentes. Naquela época, ele sonhava alto. Eu planejava quieta. De alguma forma,
Meu planejamento quieto tinha virado rede de segurança dele, e o sonho alto dele tinha virado religião da família. Naquela tarde eu não estava lá para brigar. Estava porque meu pai tinha me pedido para vir a uma reunião final antes de meus pais venderem a casa. Eles não estavam desabrigados, não estavam destruídos além do reparo, mas consequências tinham chegado como inverno. Devagar no começo, depois em todo lugar. A academia do meu irmão fechou. A segunda unidade nunca abriu. O proprietário processou, depois acertou. 2 fornecedores aceitaram planos de pagamento depois que meu irmão emitiu pedidos de desculpas públicos e admitiu que tinha expandido além da capacidade. Aquele pedido de desculpas custou orgulho, mas salvou de pior. Ele deletou as fotos antigas, onde posava ao lado de equipamentos que não tinha pago completamente. Pegou um emprego supervisionando estoque num armazém fora de São Paulo. No primeiro mês odiou. No segundo parou de reclamar. No quarto enviava pagamentos, não grandes, mas reais, para as pessoas que devia, inclusive a mim. Minha mãe não lidou com graça. Por semanas, me chamou de cruel em mensagens que não respondi. Depois parou de ligar. Orgulho pode ser alto, mas solidão é paciente. Meu pai me contou que ela tinha começado terapia, depois de perceber que meu irmão também evitava as ligações dela. Não porque a odiasse, mas porque finalmente entendia que o elogio dela tinha sido outro tipo de pressão. Ela tinha amado ele como troféu, e troféus racham quando segurados apertado demais. Subi os degraus da frente e toquei a campainha, em vez de usar minha chave antiga. Isso importava para mim. Minha mãe abriu a porta. O cabelo estava mais curto. O rosto parecia cansado. Por um momento, nenhuma de nós falou. Depois ela deu espaço. Entre, Mirella. Sem aspereza, sem comando, apenas meu nome. Meu irmão estava na sala de jantar, sentado na mesma mesa onde tudo tinha começado. Levantou quando entrei. Parecia diferente numa camisa simples de trabalho e jeans, sem relógio caro, sem moletom da marca da academia, sem performance de sucesso. Ei, disse ele. Ei. Meu pai trouxe café que ninguém realmente bebeu. A casa estava cheia de caixas meio empacotadas, fotos de família embrulhadas em jornal, prateleiras vazias exceto pelos contornos de poeira onde decorações tinham estado. Parecia estranho ver a forma física de um fim. Minha mãe sentou à minha frente e cruzou as mãos. Eu te devo um pedido de desculpas, disse ela. A frase soava ensaiada, mas não falsa. Pelo jantar? Perguntei. Os olhos dela se encheram. Por anos. Meu irmão olhou para a mesa. Meu pai permaneceu imóvel. Minha mãe continuou, cada palavra difícil. Te tornei responsável porque você era capaz. Elogiei seu irmão porque tinha medo que ele desmoronasse sem isso. Disse a mim mesma que você não precisava de encorajamento porque era forte, mas isso foi só outra forma de te negligenciar. Eu queria que aquelas palavras apagassem tudo. Não apagaram. Pedidos de desculpas reais não viajam no tempo. Chegaram tarde, carregando uma vassoura, perguntando onde começar a limpar. Obrigada por dizer isso, eu disse. Minha voz estava calma, mas minhas mãos frias. Meu irmão pigarreou. Eu também sinto muito. Ele alcançou uma pasta e deslizou um papel para mim. Era um registro de pagamentos. Cada transferência que tinha feito até ali, cada quantia restante listada. Não estou pedindo que me perdoe hoje. Só queria que soubesse que estou levando a sério. Olhei para o papel. Os números eram menores que o dano, mas eram honestos. Bom, eu disse. Ele assentiu, engolindo em seco. Eu achava que você tornava as coisas fáceis porque eram fáceis para você. Agora sei que você só carregava mais do que qualquer um via. Minha mãe cobriu a boca. Olhei para meu irmão e, pela primeira vez, não vi o menino que eu tinha que resgatar. Vi um homem de pé no começo de uma vida mais dura e melhor. Espero que continue, eu disse. Et vous? Respondeu ela. Então minha mãe disse a coisa que eu não esperava. Não quero dinheiro de você. Não quero favores. Só queria perguntar se tem algum jeito de reconstruirmos algo. A velha versão de mim teria corrido para confortá-la. A nova versão não confundia compaixão com rendição. Talvez, eu disse, mas não do jeito que era. Ela assentiu rápido, como se esperasse pior. Entendo. Sem ligações de emergência pedindo para consertar a vida do meu irmão. Sem insultos disfarçados de elogios. Sem reescrever história.
sem jantares familiares onde eu pago a refeição e desapareço da história. Meu pai disse: "Concordam?" Meu irmão assentiu. Minha mãe sussurrou: "Concordo." Levantei depois disso. Não dramaticamente. Sem discurso, sem porta batida, sem punição final, apenas uma mulher saindo antes que pudesse ser puxada de volta para um papel que tinha superado. Na porta, minha mãe tocou a borda de uma caixa cheia de fotos emolduradas. "Tem uma sua do anúncio da diretoria", disse ela. Seu pai imprimiu. Olhei para a foto. Eu estava ao lado da minha nova equipe de resposta a emergências, vestindo blazer azul marinho, sorrindo como alguém que finalmente tinha entrado na própria vida. "Fiquem com ela", eu disse. "Mas não pendurem porque agora estão orgulhosos de mim que meu irmão caiu. Pendurem porque eu sempre vali a pena ser vista." Ela chorou. Depois quietamente deixei que chorasse. Lá fora, o ar cheirava a chuva. Meu irmão me seguiu até a varanda. "Mirella", disse ele. Virei. Eu realmente achava que sucesso significava todo mundo acreditar em mim. Parecia envergonhado pela confissão. Agora acho que talvez signifique se tornar alguém que as pessoas não precisam resgatar. Pela primeira vez em anos, sorri para ele sem ressentimento. Esse é um começo melhor. Dirigi para casa no meu apartamento. Não o maior lugar, não o mais chique, mas completamente meu. Minha promoção tinha se tornado real. Minhas economias estavam se recuperando. Minhas noites eram quietas. Às vezes o quieto ainda parecia um familiar, mas não mais assustador. Aprendi que amor sem limites vira trabalho e trabalho sem reconhecimento vira ressentimento. Aprendi que ajudar alguém não é o mesmo que carregar alguém. E aprendi que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é se afastar e deixar as pessoas encontrarem as consequências que esperam por elas. Minha família não se tornou magicamente perfeita. Meu irmão ainda lutava. Minha mãe ainda escorregava em velhos hábitos às vezes. Meu pai ainda tinha anos de silêncio para reparar. E eu ainda tinha momentos em que a culpa batia na porta. Mas agora não a convidava para entrar só porque ela sabia meu nome. Passei anos sendo a estrutura invisível, segurando todo mundo de pé. Quando finalmente me afastei, tudo quebrou, mas não porque eu destruí. Quebrou porque tinha se apoiado em mim o tempo todo. E uma vez que a poeira baixou, vi a verdade claramente. Eu não tinha abandonado minha família. Tinha devolvido a responsabilidade aos donos certos. Então me conte, você já foi a pessoa estável que todo mundo usava, mas ninguém celebrava? E se você fosse eu, teria se afastado mais cedo. Por trás de cada história que criamos, minha equipe e eu trabalhamos duro para roteiros emocionais, significativos e dignos de serem lembrados. Esta é uma história fictícia de revanche feita apenas para entretenimento e fins educativos, com a esperança de que todo leitor possa levar uma lição sobre dignidade, autorrespeito e a coragem de se afastar de pessoas tóxicas.